noite a todos. Olá, boa noite. Tudo bem, Luz? Como que vai? Tudo bem, Nelson, e você? Tudo em ordem. A sala já está começando a fazer a entrada, né? Que é uma entrada automática. Então, vamos só aguardar alguns minutinhos, que a contagem de participantes está aumentando, né? Está vindo. Beleza. Como sempre, eu comento, né? Essas lives são realmente destinadas a todo mundo da cadeia texto, todos os profissionais. A gente faz com muito gosto de levar esse conhecimento, né, a BTT, trazendo personalidades aí da indústria têxtil, profissionais altamente competentes, qualificados, para que possamos compartilhar com muita informação, muito conhecimento, muita boa vontade de todos que estão aqui transmitindo os seus conhecimentos de todos, tá? Então, é Luz Neira Garcia, ela é doutora pela FAO, USP, com uma tese sobre a estamparia brasileira. Nunca deixou de ser técnica têxtil, formado pelo CNE Francisco Matarazzo. Essa formação teve grande impacto na sua carreira e percurso, atravessando suas atividades profissionais na indústria como designer têxtil e, mais tarde, como docente de faculdades de moda em São Paulo. É fundadora da Fashion for Future, com sede em Milão. Junto com Bruna Rigato, produz conteúdo de moda de qualidade, capacita profissionais e empresas para uma visão sistêmica e integrada de moda e têxteis e oferece experiências de moda inesquecíveis nessa capital da moda. Só lembrando a todos que isso é uma live internacional. Deve ser umas 11 horas, pela que a Luz já tinha me falado, em Milão, tá? Ela mora em Milão, então ela desenvolve todo esse conteúdo diretamente de lá. E uma das facilidades, não facilidades, mas uns benefícios que nós temos aqui com a palestra da Luz, realmente isso. Ela tem esse lado do técnico têxtil, conhecer toda a cadeia têxtil e conhecer a moda. Eu já falei demais. Luz, a palavra é com você. Nelson, antes de tudo, obrigada a você pelo convite, obrigada aos nossos colegas aí, técnicos têxteis e não técnicos têxteis que fazem parte da BTT e as pessoas que estão interessadas em ouvir a gente. Isso aqui é quase um horário de jornal nacional, disputa 300 lives ao mesmo tempo, então é legal que tenha uma audiência para ouvir o que a gente tem a falar. Vou ser breve nessa apresentação, então, e vou passar direto para o assunto que eu vou tratar, que vai ser a relação ou a importância do conhecimento têxtil dentro do campo da moda, para os profissionais da moda. Eu vou compartilhar minha tela, e aí se tiver algum problema na apresentação, assim, se ela tiver mal colocada, você me avisa. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, não tem nenhum problema. E, bom, também no final, com certeza, a gente vai ter um espaço. Então, vamos lá. Como eu disse, vou falar hoje sobre os têxteis na moda, né, a importância desse conhecimento. Isso é um conteúdo que eu venho trabalhando há muitos anos, e aqui na Fashion for Future, que agora, né, como é uma empresa que eu fundei e que eu toco aqui em Milão junto com a Bruna, a gente pode dar a nuance, né, que a gente escolheu para o nosso trabalho. Então, é um conteúdo que a gente trabalha aqui nas nossas produções. Deixa eu ver aqui. Bom, eu dividi essa apresentação fluida em duas partes: têxteis e moda, o mundo imaginário, e têxteis e moda, o mundo real, ou no nosso caso brasileiro, como esse mundo real pode ser, pode vir ficar, né? E depois no final uma conversa, se a gente quiser, e no total uns 40 minutos de duração. Eu começo a apresentação falando um pouco sobre a questão do mundo imaginário, ou seja, quando você pensa o que um designer de moda faz, para que ele se forma, então vem um monte de cenas na sua cabeça, né? Ao longo da vida eu fui pensando que importante quando a gente escolhe uma profissão é pensar o que a gente vai fazer no dia a dia dessa profissão. E aí, se a gente for lá no Google Images, a gente vai ter algumas respostas para o que o Google e as pessoas em geral acreditam que seja o dia a dia de um designer de moda. Então, eu fiz essa busca simulando que eu estivesse no Brasil, né, pelo aquele site I Search From, e aí coloquei lá designer de moda e vem essa série de resultados.
numa análise simples do que está aí, bem simplista, a gente vê que talvez 80% das imagens seja composta por ilustrações, dando uma noção de que um designer de moda vai ter que saber desenhar e vai passar o dia inteiro desenhando coisas lindas. Notem que são modelos lindos, né? Não são coisas do dia a dia, né? Da roupa que a gente usa. Depois a gente tem ambientes totalmente femininos. A gente, né, essas são as primeiras imagens que o Google solta. A gente tem pessoas aí sorrindo, super felizes, né, em função desse trabalho, que é um trabalho praticamente artístico, mas voltado para o vestuário. Se, por outro lado, a gente entrar nesse mesmo mundo imaginário e fizer buscas com a expressão profissional têxtil, engenheiro têxtil, técnico têxtil, a gente vai entrar num outro universo também imaginário do que essas profissões correspondem. Então, a primeira, se eu não me engano, aqui é do técnico têxtil, aparece até bastantes ou várias publicações aí da própria BTT. Se eu estiver indo muito rápido, vocês avisam, tá? Que eu falo meio rápido. Vai, né, tem essa coisa de medição, né, essa coisa mais séria, trabalho em equipe, um pouco de ambiente industrial de pano de fundo, mas num sentido meio intermediário, ou nós temos ainda equipamentos, o despertar de um mundo tecnológico e um mundo masculino, onde até a mulher ela não está aparecendo representada com toda aquela nuance feminina que ela apareceu no primeiro conjunto de imagens, né? Muito trabalho de equipe, isso é uma coisa bem interessante, enquanto as imagens, se a gente voltar lá nas imagens do designer, é um trabalho muito autônomo, né? A pessoa se imagina como eu sou o criador, uma atividade muito individualista. E aqui uma atividade mais de equipe, mais de força. E também, nessa parte de engenharia têxtil, esse ambiente quase robótico, que olha os detalhes da indústria, essas fotos tratadas no Photoshop para intensificar luzes e etc., dando essa visão dessa indústria altamente tecnológica e positiva. Essas visões de mundo, essas visões imaginárias dos campos profissionais, elas determinam já várias coisas no momento de que a gente escolhe uma profissão e de que a gente imagina o que vai fazer, o que quer fazer, ou a empresa que a gente vai trabalhar, e etc, etc, etc. Né? O que a gente quer para a nossa vida profissional. E aí a gente pode fazer um paralelo disso com o crescimento que os cursos de moda tiveram nos últimos 20 anos. O primeiro curso de moda no Brasil, ele é considerada a Faculdade Santa Marcelina em São Paulo, embora existam algumas controvérsias, mas enfim, a Santa Marcelina leva esse título. Ela teria fundado esse curso no ano de 1987. Pelo menos desde a metade da década de 90, quando a gente viu emergir no Brasil, em especial tendo como polos mais centrais Rio de Janeiro e São Paulo com a fundação do Pito Ervas, a gente viu um crescimento da moda, que a gente pode explicar de diferentes maneiras, mas basicamente o surgimento de muitas marcas e a popularização da moda. Eu poderia dizer, se eu fizesse um estudo sobre isso, não foi o caso, mas eu poderia dizer que foi a partir daí que a questão do têxtil começou a entrar num certo declínio de valorização social, porque coincidiu também com a entrada dos importados, principalmente a partir de 1994, 92, acho que com o governo Collor, e aí a partir de então tudo mudou. Mas, enfim, tudo isso para dar para vocês que estão ouvindo um panorama de que o que é oferecido para uma pessoa que vai ingressar no mercado de moda é um mundo bastante imaginário. Eu selecionei aqui 3 excertos de faculdades de moda que estão localizadas em São Paulo, faculdades conceituadas que oferecem cursos de bacharelado, não tecnológico, e elas fazem descrições do que você vai poder ser quando você se formar. Afinal de contas,
você estuda para ter uma formação, para ter um trabalho que recompense tanto esforço, né? E também o trabalho do ponto de vista da legitimação social. Então, aqui do lado direito, eu vou ler esse parágrafo de baixo. Ao se formar, você será um designer de moda capaz de criar e produzir coleções de vestuário de moda, bem como criar imagens de moda, como fotografias, desfiles, como fio condutor do processo de criação, a comunicação de um produto. Esse outro, você será um profissional com competências e habilidades para conectar áreas internas e externas do setor, podendo direcionar sua atuação para a criação, desenvolvimento de produtos e serviços, modelagem, marketing, comunicação, consultoria, pesquisa, estilo, editorial ou produção. E essa outra instituição de ensino faz esses boxes, né, e coloca o que você pode ser: design de produtos, produção de moda e figurino, analista de mídias sociais e moda, sustentabilidade, figurinista, etc. Me surpreende, sinceramente, que a gente coloque, por exemplo, figurino, que é uma área tão complexa, com tão poucas oportunidades de trabalho num país que tem bastantes problemas do ponto de vista da cultura, e não se coloca a área têxtil, né? Ou seja, se a gente olhar essas instituições de ensino, que são instituições de ensino referência quando a gente vai estudar moda, e se elas apontam esse caminho, como é que eu vou me imaginar trabalhando para o setor têxtil, ou incluindo o setor têxtil, ou pensar que no setor têxtil também existem designers de moda, ou pensar que quem trabalha especificamente para o setor têxtil atende às minhas necessidades, né? Não vai ser uma pessoa com quem eu vou ter que ficar brigando para fazer o que saiu da minha cabeça enquanto criadora. Então, todo esse processo é um processo que vai demonstrando uma visão sobre um setor econômico tão importante, que é a cadeia têxtil e vestuário, como a gente vê aqui na Itália, né, numa posição de prestígio social, e não só disso, mas também de relevância econômica, porque é responsável por parte importante dos empregos, parte importante das exportações do país, de tudo que o país lucra, né, internacionalmente, na economia internacional, por também trazer visitantes, eventos, mover toda um turismo, mover venda de revistas, venda de imagens, venda de opiniões, pesquisas, etc. Então, se a gente vê toda a importância que pode ter quando a cadeia têxtil e vestuário estão unidas, então a gente se questiona que visão de mundo é essa que se apresenta para uma cadeia de moda que integra tão pouco o têxtil. E aí, não é que existe um culpado ou não um culpado, tem uma história muito curiosa para contar sobre isso, mas é que esse é um fato concreto. Falando dessa história, eu entrei para estudar no Senai na meados da década de 80, porque eu acompanhava o Clodovil Hernandes na televisão e eu queria ser estilista que nem ele. E aí eu acabei sabendo que o Senai existia e lá fui estudar. No meu primeiro dia de aula, meu professor de fiação me perguntou não só para mim, mas para todo mundo, né? Eu tinha 14 anos, perguntou o que eu fui fazer lá, né? Porque é meio estranho você querer ser técnico têxtil com 14 anos. E aí eu falei que eu queria trabalhar com moda, e a resposta dele eu nunca mais esqueci, foi: você sabe que aqui você não vai aprender nada disso, né? Então, sim, se eu fosse levar em consideração o que o Cris me falou, eu teria fugido, mas eu quis mudar o mundo. Enfim, peraí, deixa eu voltar. Enfim, então é um setor, né? São setores que são irmãos e, sei lá, e pouco se conversam, para falar a verdade. Aí, então, eu vou contar um pouco como é que se consolidou essa formação de moda e por que que ela não inclui a formação têxtil ou conhecimento têxtil dentro dela. Como eu falei antes, lá no ano de 1987, quando a Santa Marcelina se estabeleceu como a primeira instituição de nível superior a oferecer o curso de moda no país, ela era uma faculdade tradicional no campo das artes, até hoje, salvo engano. E então, o que ela fez? Ela fez um currículo que pegava todas as disciplinas de artes e colocava algumas disciplinas de moda.
Então, quando eu falo algumas disciplinas de moda, especificamente de desenho de moda, tanto assim que a primeira nomenclatura era um curso de desenho de moda. Isso estimulou, durante um determinado momento, a figura de um criador autônomo, uma pessoa sozinha, capaz de criar, de ter uma ideia incrível, tal qual os artistas ou os costureiros franceses da década de 50 e 60. Depois de uma fase razoavelmente curta, se a gente for dizer, em menos de 10 anos, esse processo se transformou. Surgiram outras instituições de ensino concorrendo com a Santa Marcelina, a mais poderosa de todas nesse sentido foi a Anhembi Morumbi, que acho que naquela época não se chamava desse jeito exatamente, tinha acho que um outro nome. E aí ela criou o curso de negócios da moda, na verdade, que evoluiu depois, mais tarde, para o curso de design, mas nós já tínhamos no Brasil todo aquele boom das marcas de moda, vou lembrar algumas como Zump, Pacalolo, Canal, a Mobeta, que era a Mob, Kelf, etc, etc. Foi aquele momento de apogeu, de todo mundo tinha marca, Iodice, enfim, um monte. E aí surgiram as pessoas que a formação ela queria dar origem a um criador empresário. A pessoa era tão boa que ela era empresária de si mesma e ela criava a sua própria marca. Eu chamo essa fase hoje em dia da fase do estilismo porque é a fase que imita a moda italiana, porque a gente olha agora, que eu conheço mais sobre a moda italiana, e a gente vê que existe um paralelismo entre a emergência de Milão como uma capital da moda, e se a gente for observar, as grandes marcas italianas são feitas por personas, né? Giorgio Armani, Gianni Versace, Moschino, família Prada, família Fendi. Então, são pessoas que fazem a criação e assim se desenvolveu esse período no Brasil que coincide com o surgimento das semanas de moda. Depois disso, a gente teve, né, então a gente está falando aí do ano de 1993, 94, 95, mais ou menos nesse período, onde também a gente já nota que as empresas começam a comprar fora do Brasil. Eu lembro que na ocasião eu trabalhava para uma empresa que trabalhava para a CIA e a CIA cortou os pedidos para começar a importar da China. E foi aí que tudo começou a vir um pouco água abaixo. Depois disso, a gente passou por uma fase, antes de chegar nos anos 2000, uma fase bem curta, onde então o profissional de moda foi visto como aquela pessoa que podia fotografar, diagramar, ser jornalista, entrevista, psicólogo da moda, coach de moda, personal stylist, ou seja, ele virou um profissional multitarefas com grande ênfase nos aspectos da comunicação. Eu tenho uma explicação para isso, que é o crescimento da digitalização. A digitalização, ela proporcionou um descolamento do fazer, do saber produzir para o saber comunicar e criar. Então, você pode ter imagens incríveis, mas que não se refletem no produto, nem nas vendas. Então, a gente tem esse período da expansão da comunicação e, portanto, da comunicação de moda também. E depois, a última fase, que é a fase que mais ou menos a gente está vivendo agora. Agora, provavelmente, a gente vai entrar num novo momento, não só por causa da pandemia, mas por outras questões que estão interferindo, que é o momento do design. Em 2004, o MEC decide botar ordem na coisa, porque o Brasil é muito grande, é um continente, cada lugar o curso tinha um nome, cada lugar o curso tinha uma carga horária, disciplinas, não tinha nenhuma legislação. O MEC decidiu que moda seria um campo do design e, com isso, os cursos tiveram que, se quisessem funcionar, tiveram que se adaptar. Foi a primeira vez ao longo de todo esse tempo que alguém olhou para os têxteis. Um pouco por obrigação, mas um pouco porque os professores que vinham das disciplinas têxteis, eles puderam colaborar nas práticas do projeto. Eles eram as pessoas que sabiam mais ou menos fazer as coisas mais sequenciais. Outras pessoas que colaboraram demais foram os professores que trabalharam com modelagem, né, os profissionais de modelagem,
os profissionais de negócios, ou seja, as pessoas que não eram exatamente as pessoas da criação, assim, no sentido do desenho e dessas práticas mais laboratório criativo, essas coisas todas. E aí agora, nesses últimos anos, a gente vem observando que surge uma grande demanda pelo conhecimento têxtil por questões da sustentabilidade. Então, a indústria têxtil foi demonizada no sentido de que ela é super poluente, mão de obra escrava, etc, etc, etc. Então, agora os designers de moda vão dar uma reformada nisso e vão reconduzir esse processo e exigir transparência, rastreabilidade, etc, etc. Então, foi assim que se consolidou esse panorama de quem é o profissional de moda e o que ele faz dentro de uma carreira. Nos dias de hoje, eu selecionei 3 cursos, como eu tinha dito anteriormente, para mostrar mais ou menos quanto tempo ou o que eles dedicam de disciplinas relacionadas aos têxteis dentro de um curso que, hoje em dia, pela legislação atual, tem ao redor de 2.900 horas. Um curso 1, então, ele tem 36 horas de materiais têxteis e 72 horas de projeto, onde eu poderia dizer que é aula de design de estamparia. Um curso 2 tem 66 horas de tecnologia têxtil. E um curso 3 tem um longo período aí também, provavelmente de estamparia, de mais de 100 horas de design têxtil, e depois mais 72 horas de tecnologia têxtil. É o curso que me surpreendeu, inclusive, é o curso que tem mais parte têxtil. Mas se a gente for ver bem aí numa média, o conhecimento têxtil não ocupa mais do que 3,5%, 4% de uma carga horária total. A gente sabe que de uma carga horária total a gente dá 80% dessa carga horária na vida real, então é ainda menor. Como é que se divide e qual é o lugar desse conhecimento, então, dentro de todo um conjunto de informação que o designer de moda tem para lidar com os têxteis? E aí eu acho que isso explica um pouco em partes por que existe tanta dificuldade depois no final, quando a pessoa já é um profissional formado, é porque existe tanta dificuldade de se relacionar com os desafios que o substrato têxtil impõe. Do ponto de vista da formação de repertório, né, a gente pode dividir a formação em 4 partes: formação de repertório, técnicas de representação, técnicas de criação e processos produtivos. Então, dentro de repertório, o estudante estuda disciplinas históricas, sociológicas e tipo história da arte, negócios, business, mercado, essas coisas mais que são úteis para quase todo mundo. Dificilmente em todos esses conteúdos alguém vai tratar da história dos têxteis ou da sociologia dos têxteis ou da dinâmica da produção dentro das indústrias têxteis, né? É um conteúdo aí nessa parte repertorial, que é grande parte do conteúdo, é inexistente. Na parte de representação é desenho e fotografia, basicamente, ou né, imagem gráfica digital, desenho à mão livre, sei lá, todas essas coisas da representação, onde têxtil não entra, porque não faz parte. O máximo seria, sei lá, representar a textura, mas enfim, continua sendo uma representação. Depois, em terceiro lugar, tem a parte da criação, onde, eventualmente, a gente pode ver que nessas disciplinas teórico-práticas, a gente encontra alguns docentes que trabalham, por exemplo, a partir do tecido, criar alguma coisa, ou transformar uma peça que está feita num tecido em outro, enfim, fazer algumas coisas mais assim, mas o tecido acaba sempre sendo, na maioria das vezes, uma escolha posterior a partir do desenho que eu tenho. É uma escolha, na maioria das vezes, que recebeu uma consultoria de uma costureira ou de um vendedor. Nunca é uma decisão a priori, né? Eu vou trabalhar com esse tecido e, portanto, esse tecido me permite fazer isso, aquilo, outro. E depois, no final, na parte de produção, onde os estudantes, em geral, são treinados para conhecer os equipamentos da confecção, algumas técnicas de se fazer as coisas. Os tecidos também entram lá porque ele tem que costurar alguma coisa, então provavelmente alguém dá uma lista para ele,
ou até alguns critérios elementares, ele vai costurar aquilo. Ele dificilmente vai observar, por exemplo, a costurabilidade de um tecido, né, de uma mesma peça no tecido A e no tecido B, para ver o que acontece. Ou ele não vai comparar durante a fase da criação o tecido A ou o tecido B, para ver se aquela criação que ele desenhou, como funcionaria, se seria vestível, se seria costurável. Ou ele não vai refletir muito pouco se aquilo que ele representou com um caimento, com um brilho, uma textura de um tafetá, ou de um cetim, ou de um tule, ou de qualquer outra coisa. Em geral, existe pouco ou nenhum conhecimento. O que é um problema, porque no final a gente nota que quem faz a criação é a pessoa que trabalha na produção, porque é ela que dá uma solução para viabilizar aquilo que foi imaginado. Bom, partindo desse mundo imaginário, eu vou falar então um pouco de um mundo real, onde eu acredito que seja bastante possível a gente mostrar o modelo britânico e o modelo italiano como exemplos de sucesso no sentido da integração dos conhecimentos têxteis e dos conhecimentos de moda. Então, eu trouxe 2 exemplos mais do que clássicos e emblemáticos dos britânicos, que é a Stella McCartney e o Alexander McQueen, e ambos são reconhecidos por representar um hábito ou uma cultura de criação de moda que é muito característica do pensamento britânico, que é, a partir do momento que eu tenho um tecido, sem domá-lo, o que eu vou poder fazer com ele? E aí eu me rendo ao tecido, e por isso eles aqui na Itália, por exemplo, os britânicos são acusados de serem muito desestruturados e não ligarem muito para as técnicas e para os acabamentos, porque eles usam as coisas muito em cru, eles não falseiam os materiais e assim por diante. O caso do Alexander McQueen é um caso muito importante para a gente pensar sobre isso, porque ele, por exemplo, foi o primeiro designer, ele e a grega que também estudou na Inglaterra, que é a Mary Crantzou, de dar à estamparia digital uma característica estética própria dessa tecnologia. Não é que ele continuou fazendo aquilo que estava sendo feito, ele criou modelos que incorporavam a tecnologia, o que a tecnologia têxtil permitia, né? Esse desfile, se eu não me engano, de 2010, e a estamparia digital tinha se transformado bem viável a partir de 2007. Então, a gente vê essa integração e que depois serve de modelo para o mundo, para pensar a utilização. A partir do que o Alexander McQueen fez, a gente viu todas as revistas, coleções, magazines, moda popular, moda sofisticada, fazendo estampas espelhadas, estampas inteiras no corpo, né, localizadas, utilizando, por exemplo, ainda no Brasil se utilizou muita sublimação para fazer esse processo, fazer muita textura, animal print teve um crescimento muito grande, enfim, tudo isso mostra uma integração, quer dizer, o designer ele é dependente das novidades que vem do setor têxtil para ele inovar também. Não existe um distanciamento, ao contrário. Depois, eu cada vez me encanto mais com o que os italianos são capazes de fazer, e aí eu não consegui ficar em 2, trouxe a Prada, a Versace, a Fendi, para mostrar, por exemplo, que nesse primeiro modelo da Prada, onde está estampado uma escama de peixe, quer dizer, só alguém que tem uma cultura têxtil muito profunda para transformar um tecido que é clássico, que é de inverno, que é feito de lã, numa estampa digital, com cores renovadas, etc. E manter a linguagem da peça, apesar do tecido ser outro, né? Então, existe um conhecimento, que é o que eu chamo do conhecimento no nível do simbólico, da importância dos tecidos. Depois a gente tem o Versace aqui, usando à perfeição um tecido para um vestido de alfaiataria, né? Então, um vestido, né, uma peça estruturada, como tem que ser, enfim, que tem uma plasticidade perfeita, que dá os resultados ideais. E depois, uma vez mais,
a Fendi, né, trabalhando com a questão da ornamentação, utilizando metalacê, utilizando, aqui no caso ela utilizou um pied de poule também renovado, no mesmo estilo da Prada, transformando, reformando, renovando uma cultura têxtil, que é a cultura da padronagem, em outros materiais, em materiais inovadores. Os italianos, ao contrário dos ingleses, eles são conhecidos por domar os tecidos, né? Então, eu acho que essas imagens são bem expressivas, porque se a Prada falasse, ai, senhor, eu queria tanto que tivesse uma padronagem de escama de peixe, mas não serve porque é uma lã e tal. Não, vai lá, faz uma estampa digital, muda as cores, coloca num crepe, faz de outro jeito. Então, eles têm uma capacidade de domar muito grande e, por isso, 99,99% das marcas italianas têm filiações importantes com empresas têxteis, né? E até muitas marcas italianas surgem da própria tradição têxtil, elas são um processo natural de crescimento e de valorização, sobretudo na malharia. Bom, então já entrando na parte final da apresentação, eu vou falar um pouco então sobre essa questão dessa visão integrada. E aí eu queria começar essa visão integrada apresentando, né, grandes nomes que alguém pode dizer, mas sei lá, isso é alta costura, isso é alta moda. Não importa, porque depois isso vai ser declinado e transformado em peças que a gente usa, que são peças comerciais, né? Se a gente olhar essas peças com cuidado, eu escolhi todo esse tom de malva aí para dar uma harmonia em todas elas, a gente vai ver que é impossível criar sem saber o que vai acontecer com o tecido. Não existe a menor possibilidade de criação sem se considerar o comportamento e a performance que cada material têxtil vai ter. Porque esse comportamento que diz respeito aos aspectos visuais e também aos aspectos físicos do material, eles são previstos no momento da criação. Então, o designer de moda, né, ele tem uma pessoa específica dentro da empresa dele, uma ou duas ou três, que vão com os desenhos e vão nas feiras buscar os tecidos ideais para fazer aquilo que foi planejado ou para desenvolver aquilo. Eu estou lendo aquele livro que chama Fashionópolis, da Dana alguma coisa, e ela começa contando o trabalho de uma pessoa que faz pesquisa de tecidos para Prada, acho, dentro da Premier Vision. A pessoa fica lá vários dias com os desenhos na mão, procurando com 2 anos de antecedência os tecidos ideais para fazer aquilo. Enfim, então a gente tem uma conexão que ela é muito clara e muito real no mundo das empresas e das marcas que tem um conceito de coleção, que tem uma marca, né, forte, válida. Esqueçam o fato de que Valentina, Givenchy, Giorgio Armani, mais pensando que existe um conceito de coleção, existe uma marca, existe um produto elaborado, existe um produto que de fato tem competitividade, não só nacional, mas também internacional. Claro que isso não foi construído em nenhuma década, né, e nem em 2, talvez, foi construído ao longo do tempo, mas eu acho que isso é uma coisa para ser inspiradora, para a gente pensar os nossos processos de trabalho dentro da indústria e principalmente na formação. Bom, então, concluindo já, o que eu queria colocar, que essa visão de uma formação integrada ou de uma visão profissional integrada, ela tem que esquecer um pouco, na minha opinião, que quando você chega numa sala de aula para um aluno de moda, você tem que ensinar para ele como calcular um título, uma conversão, né, olhar no microscópio, queimar fibra, tipo, né, esquece. Ele não vai se interessar. Se ele quisesse fazer isso, ele ia estudar tecnologia têxtil. Você tem que mostrar para ele, ou se ele não sabe, se ele já se formou e ele está aqui ouvindo a gente, ele ainda não entendeu, ele tem que entender
que ele precisa compreender os conceitos fundamentais para entender qual é a relação desses conceitos com as propriedades que os materiais têm. Então, sei lá, se eu sou uma fibra mais porosa, né, ou mais hidrófila, eu vou absorver mais água, então sirvo para isso, sirvo para aquilo outro. Eu tenho que entender esse conceito, porque senão eu vou estar sempre refém de alguém que vai me contar tudo e que vai decidir por mim. E esse conhecimento, ele é um conhecimento que não vai mudar, né? Ele é uma base de um conhecimento. Então, vão ser acrescentadas coisas novas, mas o algodão sempre vai ser o algodão, o linho sempre vai ser o linho, a não ser que depois a gente mude geneticamente e ele adquira outras propriedades. Depois, em segundo lugar, ele tem que entender quais são as performances, né? Então, as performances eu me refiro se o tecido vai poder ser leve, se vai ser pesado, se ele vai ter alguma elasticidade, como ele vai reagir ao tingimento, como ele vai refletir a cor, a luz, etc. Ele tem que entender, porque aí ele vai poder selecionar o material mais adequado de acordo com a performance que ele pretende. E aí, finalmente, mas não em ordem, porque tudo isso tem que acontecer ao mesmo tempo, ele tem que conhecer as sensibilidades, no sentido de que um brocado tem esse valor social, um devoré aquele, o algodão aquele, o linho outro. E aí ele compreendendo isso, que pode ser muito bem nutrido pelas disciplinas históricas, pelas disciplinas sociológicas, para compreender o valor material que uma coisa tem, né? É um estudo da cultura material, na verdade, ele vai entender por que, sei lá, por que um cliente meu paga num vestido de seda 10 mil, mas não paga no mesmo vestido se ele for de algodão. Não é só por uma questão de quanto custou a matéria-prima, mas também é por uma questão do valor que essa matéria-prima tem. Então, essas, na minha opinião, seriam as 3 bases de uma vinculação eterna entre têxteis e moda, né, em termos de conhecimento. E aí vou dar uns exemplos aqui, 2 páginas só, de algumas coisas que a gente produz aqui na Fashion for Future. Isso aqui é um curso específico que a gente faz de tecnologia têxtil para profissionais da moda, onde, por exemplo, a gente mostra que quando você olha um tecido, você tem que olhar, sei lá, se ele é mais estruturado ou se ele é mais fluido, porque se a gente pega a mesma modelagem e muda o tecido, vai mudar o que eu tô vendo. Então, nesse sentido, se eu quero aquele determinado tecido, será que eu posso mudar a aparência de um outro para ter aquela estrutura ou aquela fluidez? Então, eu tenho que conhecer um pouco de química, um pouco do que é possível fazer. Ou, por outro lado, será que eu consigo camuflar, fazer uma dublagem, fazer uma alteração, colocar uma estrutura na minha peça? Ou seja, fazendo todo esse entendimento, eu consigo ser um pouco mais a inglesa e me deixar levar pelos tecidos, ou consigo ser um pouco mais a italiana e dominar e mostrar para todo mundo que eu fui capaz de transformar uma seda, né, um crepe de seda, numa coisa muito estruturada. Mesma coisa vale para os aspectos visuais. Então, se eu quero fazer um tingimento X, se eu quero ter um efeito visual determinado, se eu quero ter uma estampa num determinado lugar da peça, em que ordem que isso entra do processo, que tecido serve, que tecido não serve, o que é possível fazer, antes ou depois de cortar, antes ou depois de montar a peça, enfim, eu preciso conhecer os processos para poder tomar decisões que sejam viáveis e não ficar perdendo tempo criando coisas que nunca serão produzidas. Aqui eu coloquei o exemplo de tingimentos, mas vale também, no caso aí, para os efeitos de transparência ou para qualquer outro efeito estético que eu queira trazer para minha coleção ou para minha marca. Ou seja, em resumo, acho que terminou meus slides. Em resumo, é isso o que a gente precisa aprender e aprender de forma integrada minimamente. Eu estou aqui falando de tudo, todo o conhecimento que os designers de moda precisam adquirir. Obviamente, todos os profissionais têxteis também precisam entender os desafios do setor de moda, para entender que se a pessoa quer aquele verde daquele verde, tem que ser aquele verde mesmo, porque é aquele verde que tem que ser, sei lá, né? É o que vai vender, é o que está na moda, é o que a Pantone decidiu. Então, eu acho que tem 3 mitos a combater, que eles são muito impeditivos do interesse das pessoas pela área têxtil, que é que a área têxtil, em geral, é considerada uma coisa menor.
Se a gente voltar para as imagens anteriores, enquanto o profissional de moda é visto como um ser autônomo, independente, outro trabalha em equipe, o trabalho dele é desconhecido, ele é um anônimo, ele é uma pessoa de chão de fábrica, uma pessoa que ganha menos, sei lá, enfim. Isso é uma bobagem, isso tem que ser combatido. Depois, uma segunda coisa que aparece muito é a associação do trabalho têxtil, do conhecimento têxtil, a um trabalho repetitivo e procedimental, né? Como se as pessoas estivessem fazendo as mesmas coisas sempre, como se não fosse um trabalho criativo. Acho que isso é uma grande bobagem. A área têxtil é uma área muito criativa, até para quem está lá atingindo, está lá na barca fazendo o trabalho dele. E depois, por fim, a ideia de que a digitalização resolveu todos os problemas do mundo também é uma bobagem. A área têxtil não é uma área ultrapassada, muito pelo contrário, ela traz tecnologias muito interessantes. A gente está vendo agora um movimento muito grande de recuperação de práticas artesanais, tudo isso vai ter que ser processado industrialmente, vai ter que ser revisto, né, em escala. E aí vem outras tecnologias, né, processos de robotização, processos de digitalização, etc. Ao outro dia que eu assisti uma live da BTT com aquele professor, o coordenador da FATEC, foi bem interessante, que ele também disse isso, quer dizer que o jovem hoje quer uma área mais tecnológica e tal, então vamos mostrar que tem. Não é só um trabalho mecânico, né? A área têxtil é também um trabalho intelectual, da área química, da área tecnológica e etc. Bom, era isso que eu queria falar. E aí, se vocês quiserem um contato, se quiserem participar dos nossos cursos de tecnologia têxtil, são todos bem-vindos. É isso. Olha, 41 minutos, hein? Sem problema. Pode deixar esse slide aí, que algumas pessoas podem demorar um pouco para anotar. Pode deixar esse slide, a gente vai batendo papo. Agora vamos partir para as perguntas aqui. Pessoal, quem quiser fazer algum questionamento, aproveita, tá? Aproveita a profissional que está aqui, com muito conhecimento. Pode perguntar, tá? Eu vou também fazer uma pergunta para você, é o seguinte. Você resumiu perfeitamente o que é hoje a divisão entre a moda e o têxtil na cabeça de muitas pessoas, tá? A BTT também vem da parte de tecnologia têxtil, ela sempre foi engajada muito nisso, para a tecnologia têxtil, e hoje agora a gente vê a necessidade de realmente resgatar a tecnologia têxtil migrada dentro da moda. Então, isso que a gente tenta levar. Nesses valores de que você conseguiu fazer levantamento das escolas, que o percentual é muito baixo, escolas de moda, né, das universidades de moda, é muito baixo falando sobre tecnologia têxtil. Então, para você, esse é um número que, infelizmente, não, logicamente, o profissional da moda não precisa saber todo o processo tecnológico, né, como se faz, mas entender materiais, entender como que é possível ou como é construído. Você acha ainda que esse valor é muito baixo e o porquê que esse valor é baixo? Olha, eu acho que tem duas questões que influenciam. Quando a Santa Marcelina montou o curso, ela deu um lugar para as disciplinas de tecnologia têxtil e aquele lugar, quer dizer, tudo se transformou, o mundo se transformou, mas aquele lugar ficou fixo, né? Então, eu acho que esse é um ponto, ou seja, não faz o menor sentido, de verdade, ensinar conversão de título para um aluno de moda, sabe? Ele não vai usar, né? Ele precisa saber que existe, o que é e tal, mas, enfim, ele não vai usar. Então, isso acabou causando um desinteresse inicial, né? Porque você está lá fazendo uma coisa obrigatória. Agora, eu acho que tem um segundo ponto que é importante, que é que acho que a maioria das pessoas, né, que acompanha tudo que a BTT faz sabe, né, nós que somos técnicos têxteis ou, enfim, os que não são, a gente sabe que o ensino industrial no Brasil, seguindo o modelo português, ele é um ensino que começou para ensinar órfãos e pessoas pobres, né? Então, os únicos colegas abastados que eu tinha no Senai eram aqueles que o pai tinha uma indústria têxtil e estava lá para aprender alguma coisa.
Tipo, o resto era que nem eu, né? Ou menos, ou um pouco mais. Enfim, então, eu acho que, diferentemente do profissional de moda, assim, né? Aquela pessoa, eu vou estudar moda e tal, né, tudo glamuroso, tudo, né? As pessoas que optaram por estudar nessas carreiras industriais, pelo menos década de 70, né? Depois dos anos 30, depois do Getúlio Vargas, né? Que veio uma coisa de vamos trabalhar pelo Brasil, a indústria é o motor e tal, ficou uma coisa muito conectada com pessoas mais pobres e por isso há havia, eu não sei hoje em dia, não estou lá no Senai, né, não sei como é que é hoje em dia, mas havia sim um preconceito. Quando eu fui trabalhar, eu saí do Senai, fui trabalhar na Kalmaier, né, fui fazer desenho ao texto, enfim, de rendas, e depois quando eu comecei a trabalhar na indústria da moda, comecei pela Pacalolo, enfim, aquelas empresas, tal, e aí, tipo, o pessoal de estilo era assim, top, e nós do design texto, da estamparia, tá, era tudo ralé, né? Assim, então, eu acho sei lá, é uma coisa feia de se falar, mas eu acho que depois mudou, sabe? Depois realmente mudou. A estamparia nos últimos anos ganhou né, assim, e aí eu acho que ajudou muito essa parte tecnológica da estamparia, né? E a parte da digitalização e tal, e aí mudou. Mas eu acho que esses são dois empecilhos, né? O entendimento de que a fábrica é um lugar ruim, tanto assim que muitas vezes tem até preconceito com modelagem, mas que também tem melhorado. Tá. Mas aí, mais uma pergunta breve. Mas na Itália, na Europa, como é que é isso em relação às universidades? Olha, é bem diferente porque tem um fator bem importante, né? Nos últimos 40, 50 anos, o sistema produtivo saiu da Europa, né? E aí os jovens estudantes de moda, eles não enxergam mais, eles não veem mais essa diferença, entende? Ou seja, a diferença não está na porta deles. Então, eles sabem, lógico, que alguém produz em algum lugar, mas eles não precisam acompanhar essas pessoas de perto. Então, isso principalmente na Inglaterra. Tem até uma menina, uma italiana, que fez um estudo bem interessante sobre como é aprender criação para malharia na Inglaterra, que é bem famosa na Itália, e a grande diferença é que na Inglaterra o cara se forma na faculdade, ele tem as máquinas, aquelas copo, né, dentro da faculdade, ele faz a mão, ele sabe fazer o ponto, que é uma coisa, por exemplo, eu no Brasil, nas faculdades que eu trabalhei, eu nunca vi máquinas de malharia, né? E na Inglaterra todas têm todas têm estamparia digital. Eu fiz vários cursos em faculdades lá, os laboratórios existem, né? Então, os alunos conhecem aquilo, fazem protótipo, depois eles mandam, sei lá, produzir na China. Na Itália, por outro lado, a tradição artesanal é muito valorizada. Então, é um prestígio você saber fazer alguma coisa, né? A indústria tem um valor incrível, está mais conectada, esse saber fazer coisas e tecidos e tudo está mais conectado na Itália do que na Inglaterra. A Inglaterra é mais terceirizado. Então, tem essa diferença importante. Agora, de todas as formas, como são sociedades diferentes, e a formação, porque aqui o que acontece? Aqui na Itália, o curso de moda não é um curso superior, né? Aqui na Itália, o curso de moda, você precisa ter o ensino médio completo, mas ele é um curso que se chama formação profissional. Não é um técnico é outra coisa. É um curso de, você precisa ter ensino médio completo, você faz 3 anos de curso, né? Então, sendo assim, já não é que o cara é um universitário, sabe? Assim, o cara que estuda letras é um universitário, o cara que estuda moda, ele estuda uma disciplina do fazer, né? Ele é um trabalhador, como diria a Adélia Borges, ele é alguém que faz alguma coisa. Então, tanto faz o que ele está fazendo, se ele está costurando ou se ele está criando, ele está fazendo porque ele é um trabalhador. Perfeito. Vamos agora aqui às perguntas e respostas. Bom, acho que responderam que o nome completo é a Dana Thomas.
É a Super Bruna. Obrigada, Bruna. A Daiana Bandeira perguntou qual é o nome do livro. É, Você teria... é o Fashionopolis. Perfeito. Isso, a Bruna responde aqui. É, A Fashionopolis da Dana Thomas. isso. Tá? Edson Baceto, nosso colega. Parabéns, Lúcia. Excelente apresentação. Como é bom ver uma colega do Francisco Matarazzo fazendo sucesso e alcançando os objetivos traçados. Sou formado em 72 e você já faz parte de uma geração mais nova com alguns conceitos diferentes na formação técnica. Mas percebe-se que o que você viu, aprendeu e viu no Matarazzo fez diferença na tua vida profissional. Orgulho do Senai. É nóis, Edson. É verdade. A Eliane Zago Lopes, muito bom, gostei muito. A Keila Prince, parabéns. Sou engenheira têxtil, trabalho na indústria e sou docente do curso de moda. Suas observações foram muito bem pontuadas. Obrigada, Keila. Obrigada. A Eliana Zago novamente. Gostaria de saber se a criação de estampas está dentro da tecnologia têxtil. Onde seu conhecimento se situa? Sou estudante de moda. Oi, Eliana. Olha, vamos lá. Antes do advento da estamparia digital, onde a gente pode dizer que tudo que não fosse estampa localizada ia precisar de um desenho de raporte, ia precisar de um conhecimento técnico dos cilindros ou dos quadros, da separação de cores, sei lá, tudo aquilo que faz parte da produção de tecidos, não havia como você ser um designer têxtil, né? Fazer uma coisa de estamparia têxtil, fazer um projeto de estampa sem você conhecer bastante bem como funciona uma máquina, que é para poder projetar uma coisa viável, desde a gravação do fotolito até o finalmente, né? O processo das cores. Bom, depois que veio o advento da estamparia digital, isso se tornou um pouco glamourizado. Então você faz lá um pedacinho de desenho que alguém pega e reproduz para você, copia, 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 e aí vai fazendo. Obviamente é que isso também faz parte do conhecimento da tecnologia têxtil, mas está bastante mais desvinculado. Mas como o projeto fim, no caso, é um tecido, se não entender de tecnologia têxtil, você não vai poder, por exemplo, explorar as nuances cromáticas das cores, você não vai poder explorar efeitos. Se você conhecer tanto o processo de impressão quanto o próprio substrato, vai ser fundamental para fazer um diferencial na sua carreira. Perfeito. Aqui se identifica como PG Assessoria Adelina. Ah, é a Adelina. Sim, nossa amiga. Professora Edson Baceto, beijos dessa sua aluna. Novamente a Adelina, nos parabéns por não ter desistido naquele primeiro dia de aula. Ah, eu sou assim, Adelina. É isso aí. A Gisele Leal Matias da Silva. Gostei muito da apresentação e já estou inscrita há mais de um mês. Porque a Gisele, ela acompanha a gente na Fashion for Future, ela é uma super querida, faz vários cursos com a gente. Continuei. O Hélio Alejo, parabéns pela apresentação. Ana Paula Gatti, sou designer têxtil. Qual a sugestão para aprofundamento para a construção de malharia com viés de sustentabilidade? Ixi, Ana Paula, são tantas. Bom, você poderia olhar, né? Então, você tem lá o tripé social, enfim, ambiental, né, econômica da questão. Eu acho que do ponto de vista, se você entende bem da questão da malharia, não sei se você está falando de malharia circular ou de retilínea, né, que é uma diferença importante nesse caso, mas você pode olhar desde repensar os desenhos, né, os desenhos de produtos de acordo para ter zero waste. Você pode pensar reaproveitamento de material, a reciclagem, né, reentrar no ciclo, porque, enfim, porque a malharia, dependendo, sobretudo se for retilínea, é muito mais fácil para isso, né? Existem aí projetos já bastante famosos, por exemplo, de se desmanchar e fazer tudo de novo, de outro jeito, né? Tem
tem várias coisas. A especialista na questão da sustentabilidade da Fashion for Future é a Bruna. Você pode escrever para ela, porque ela conhece todos os cases do mundo de sustentabilidade. Mas são muitos, e uma coisa que eu acho que vale a pena falar, eu tive na Premier Vision em fevereiro, né, que foi o último dia quando não se sabia dessa hecatombe mundial ainda, e lá na Premier Vision eles já criaram, faz 3 anos, eles criaram uma área que chama Smart Creation. Eles selecionam entre os expositores os produtos que são ecorresponsáveis, e nesses produtos eles criaram, entre aspas, um selo de qualidade que eles colocam em cada tipo de produto, não só, sei lá, se a matéria-prima é ok, várias questões, muitas mais nuances do que essa nuance mais definida, se é sustentável ou não. E aí, a cada edição da Premier Vision, eles vão aumentando esses selos, entre aspas, de qualidade que eles atribuem, e eles pretendem em pouco tempo, sei lá, em menos de 5 anos, não aceitar mais expositores que não tenham esses selos. A gente, lá no site da Fashion for Future, dá para baixar um e-book grátis que tem esses selos, onde a gente já explica o que cada um significa, e eu acho que é bem legal, porque às vezes você tem uma ideia que ninguém teve. E também o professor, acho que chama Garetti, que é um argentino que estuda sustentabilidade, outro dia a gente fez uma entrevista com ele, e ele falou, sustentabilidade não é um fim, é um processo. Então hoje você está nesse nível de sustentabilidade, mas amanhã o conhecimento muda e você achava que você era super sustentável, isso já não é mais. Então, é uma coisa em desenvolvimento. Né? Ninguém é sustentável. Bem bacana. Bom, a Luciana Gragnato. Luz, ótimas colocações. Os mitos que você cita começam a ser derrubados quando o estudante percebe que não dá para criar nada sem saber qual matéria-prima vai usar. Porém, os estudantes acabam percebendo o tecido como um limitador da criação. Ou seja, às vezes ele tem que redesenhar partes do modelo porque o tecido não fica como ele queria. Como você vê isso? Qual seria a sua dica para os estudantes nesse sentido? A minha dica é que cada estudante tem que construir um repertório fotográfico, ele tem que comprar várias amostras de tecido, ele vai lá eu conheço São Paulo, né? Então ele vai lá na 25 de março, compra todos os tecidos que o professor de tecnologia dele têxtil ou que algum repertório básico falar, e aí ele cria com alfinetes no busto o mesmo modelo e fotografa um por um para ver o que acontece. E aí ele cria um álbum fotográfico. E aí quando ele quiser criar alguma coisa, ele já vai dar uma olhada, porque sempre tem uma saída. Então, eu gosto da queda da Musseline, mas não gosto, sei lá, da transparência dela, vai existir um tecido do outro jeito. Hoje em dia existem até aplicativos onde você fotografa o tecido que você quer e eles buscam numa rede mundial e tal. Enfim, hoje em dia tem muita solução, Lô. Mas eu acho que, tipo, nas bases de uma formação de moda, precisa... né? O aluno precisa ser apresentado a essa realidade, que se ele não dominar o material têxtil, o material têxtil vai dominá-lo porque é física, então é invariável, né? Não vai ter saída. Perfeito. A Leite, a live ficará salva? Se sim, aonde? Sim, ela vai ficar salva no canal da BTT, a partir de amanhã nesse horário já está lá, tá? Já está... com todas as lives que nós fizemos, essa é a 10ª live que a BTT está fazendo. E como sempre, como todo mundo fala, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, acione o sininho para quando tiver alguma novidade ser notificado. Continuando a pergunta da Ellen, vocês, né, no caso da Fashion Future, vocês têm cursos online nesse período?
Então, a gente faz cursos em Milão em geral, e aí a gente já tinha um projeto de fazer cursos online, porque não é fácil para todo mundo vir para Milão, e aí quando veio abril, que a gente ficou dentro, né, eu aqui em casa e a Bruna na casa dela, aí a gente falou, vamos lançar esses cursos, e aí foi um super sucesso, é o caso da Gisele que está aqui assistindo a gente, ela fez 2 ou 3, vai fazer o de tecnologia têxtil, e aí a gente está fazendo agora curso direto. Perfeito. Aí ela A gente é continua. concorrente aí de todo mundo agora. Aí ela continua porque, ao meu ver, é necessário o toque. Adoraria fazer uma inversão digital. Trabalho com o texto, mas minha formação vem do chão de fábrica e alguma coisa de pequenos cursos. É isso aí. Mas chão de fábrica ensina muito. Muito, verdade. Gisele Leal Martins da Silva. É uma pena acharem isso. Eu queria aprender sobre tipulagem, gramatura, comecei a ler sobre sozinha, mesmo estando na faculdade. É interessante a tecnologia. Ela conversou comigo nesse curso, eu vou explicar um pouco da questão da gramatura, enfim, da questão da titulagem, mas é para entender o conceito, não para executá-lo, né? Para saber o conceito. Sim. A Adelina diz aqui, dia 5 de junho, o Liceu Salesiano fez 100 anos e sua missão era o ensino profissional a filhos de escravos e depois começou a receber filhos de famílias abastadas para a preparação profissional, visando cuidarem das empresas familiares, aquilo que você falou. Exatamente. Exatamente. A Sara Escatolini Garcia. Sou estudante de texto e moda pela USP. Inicialmente queria ser estilista de moda e na graduação me deparei com uma grade repleta de disciplinas de texto. Fiação, física, têxtil, tecelagem, malharia, beneficiamento de texto, etc. No início eu tinha um certo repúdio a estudar a parte têxtil, mas com o tempo fui entendendo o quão importante é entender os têxteis e a partir deles se fazer qualquer coisa. Hoje eu amo a área, como hoje eu amo a área. Também faço técnico de vestiário no Senai. O curso é ótimo. Tive a oportunidade de visitar as instalações têxteis. A infraestrutura é maravilhosa. É isso aí, Sara. Melhor formação do mundo, melhor complementariedade que você pode ter. Entender como se produz a roupa, entender como se produz o tecido. E, enfim, a criação também é incrível, né? E você tem que dedicar alguns anos para, se você quiser trabalhar como designer de moda, também para estudar arte, estudar expressão, né? Também é legal. Estudar é bom demais. Só vou fazer só uma adendo assim, em relação ao Senai. Acredito que é o Senai Francisco Matarazzo, onde você estudou e tudo mais. Tem que fazer essa referência que hoje o Senai Francisco Matarazzo, em termos de estrutura, de equipamentos e tudo mais, e docentes, eu considero o melhor da América Latina. Tá? Realmente hoje é uma referência de ensino, tanto as instalações como os docentes são maravilhosos. Nossa, é demais. Sou apaixonada. Na minha época não era assim, mas também era boa demais. Você estudou no Brás ou já no Cambuci? Estudei no Cambuci. Agora você sabe que voltou para o Brás, a estrutura lá primeiro mundo. Primeiro mundo, verdade. Continuando também, não podendo deixar de falar dos outros, nós temos aqui no Brasil diversas escolas, principalmente Senais, aí, a rede Senai, elas são capacitadas, enfim, agora são institutos de inovação, de ensino e tudo mais, que tem uma capacidade muito grande de ensino que não perde para lugar no mundo, não. Com certeza. A Márcia Mariano, acredito que é a nossa colega jornalista da revista Textília, ela faz uma pergunta. Como você vê o desafio hoje dos tecidos inteligentes? Oi, Márcia. Olha, eu até estou por aqui com um livro aqui na minha frente, eu acho Textile Visionaires, que fala sobre tecidos inteligentes em geral, novas tecnologias. Eu acho que a gente tem que separar, pelos exemplos que eu tenho visto, né? A gente tem que separar aquilo que é o desejo por uma modinha, né? Sei lá, o babado tá na moda, a cor amarela tá na moda, essas coisas. E outros
outros avanços, né, por outro lado, como, por exemplo, a roupa esportiva, ou a roupa para alta performance, ou a capa de chuva, ou coisas assim. Por quê? Porque em algumas vezes eu vejo que para ter uma aceitação um pouco mais geral, né, uma coisa que seja factível, ou seja, que você tenha uma produção em massa e se use mais assim, você precisaria mudar muitos conceitos que a gente tem do que é usar moda, do que é estar na moda, né? Assim, é um conceito social muito arraigado. Então, eu vejo essa dificuldade, mas, portanto, com todos os avanços que a gente tem do ponto de vista da ciência, eu acho que cada vez vai melhorar. Quer dizer, está melhorando todo tipo de material, por que não melhorariam os materiais que são usados para os têxteis também, né? Em todos os sentidos do que pode ser um tecido inteligente. Perfeito. Sara Scatolin Garcia. Sou estudante de têxtil e moda pela USP. Inicialmente queria ser... Não, eu já li isso aqui. Já. Desculpa. É aqui. A Daiane Rezende. Olá, meu nome é Daiane e sou formanda do curso Tecnólogo de Design e Moda da Universidade de Tecnologia Federal do Paraná. Aqui temos estamparia, lavanderia, bordado, entre outros. Aqui a gente coloca a mão na massa. Eu gostaria de agradecer a sua apresentação, que foi muito boa. Você poderia falar um pouco de lavanderia e estamparia na Itália? Daiane, super obrigada. Eu andei vendo umas fotos da Universidade Tecnológica. Bom, Paraná é um super polo, além disso é uma universidade tecnológica, enfim, tem tudo. Eu estive aí também num evento do Colóquio de Moda, enfim, tem tudo para funcionar, né? Para botar a mão na massa, como você diz. Sim, eu queria te falar duas coisas sobre a lavanderia e estamparia na Itália. Bom, aqui a região um pouco mais ao norte de onde eu estou, um pouco mais ao norte de Milão, em Como, é a região central para o que é a estamparia digital, foi onde surgiram as primeiras fábricas totalmente digitais, porque o processo natural da estamparia digital foi transformar as máquinas digitais em máquinas para fazer amostras, né, as bandeiras, e mais ou menos para alguns segmentos para fazer pequenas tiragens, porque chega uma determinada tiragem que não economicamente não compensa, vale mais a pena fazer cilindro ou qualquer outra coisa. Na Itália, por outro lado, eu acho que isso tem a ver com várias questões, como, por exemplo, 40% do produto de moda da Itália é produto de luxo. Então, lógico, o produto de luxo é baixa tiragem, não faz a mesma quantidade do que faz camiseta. Então, com isso, as estamparias, aqui a região de Como tem muitas estamparias, é uma região de sericultura, né? Então tem seda, tem lã, e tem muita estamparia, e que sempre 100% digital. Então a Itália, enfim, tem feito muito isso, além de fornece sedas estampadas para o mundo inteiro, todas essas echarpes, esses tecidos de metragem pequena que volta a ser comercializado agora, sei lá, 3 metros de tecido com uma determinada estampa e não tem mais repetição, né? Tudo isso é feito aqui em Como. Bom, depois da lavanderia, o que eu sei da lavanderia italiana, que eu nunca estive em uma, mas que são coisas que, enfim, de leituras e de estudos, é que como a Itália foi a inventora do conceito do jeans premium, né? Então ela foi a primeira, né? A marca Diesel, que é a italiana, eles foram os primeiros a investir nos processos de lavanderia para adicionar beneficiamentos e melhorar os toques, dar características específicas, né, ao denim. E eles fazem a mesma coisa com a lã. Não os mesmos processos, mas eles também utilizam muito a lavanderia para lã, e a lã é uma coisa muito delicada, porque com temperatura, enfim, com vapor, com essas coisas, a lã estraga. Então tem que tomar muito cuidado com o tingimento, etc. Tanto assim, né, tanto eles têm essas partes bem desenvolvidas, que, por exemplo, a própria Benetton, que é famosa por 1000 coisas e por ser, hoje na Itália é uma moda popular, né? Não é como no Brasil, ela
ela se construiu por ter desenvolvido o sistema de tingimento da peça pronta, né? Porque até a Benetton, esse tipo de produto que eles faziam, as malhas, que aqui na Itália se chama golfino, se tingia a lã, então se produzia a peça. E os irmãos Benetton desenvolveram um processo que tingia a peça pronta. E por isso eles podiam oferecer, para ver como a tecnologia é importante. Foi só por isso que eles se transformaram na United Colors of Benetton, porque eles puderam abranger o leque de cores, porque eles já produziam, eles tingiam a peça acabada. E aí isso se transformou o mote da marca. Então, sim, a Itália é muito forte nisso, muito importante, e do ponto de vista tecnológico, realmente a serviço da moda. Perfeito. A Nádia Ribeiro estuda na FATEC americana, a área têxtil é bem abordada, e a área têxtil é bem abordada. Tem máquinas têxteis também, uma ótima faculdade no geral. Eu escolhi prestar lá justamente por ter essa área de fios, enfim. Também a FATEC, a gente tem que fazer uma referência, nós fizemos nosso congresso lá, mais uma vez agradecemos a todos, a Delina é uma das professoras de lá, Frederico Faé, todo mundo, agradecer ao pessoal de lá, realmente a FATEC é uma referência na 100%. Sara Scatolin, parabéns pela apresentação, hashtag os têxteis são importantes, isso aí. Com certeza, Sara. Mais uma vez a Márcia Mariano. Hoje, com a pandemia, há uma tendência para roupas funcionais. Qual será o desafio da indústria da moda para incorporar materiais cada vez mais híbridos, como, por exemplo, fibras com microcápsulas antivirais? Márcia, eu acho que é um pouco a continuidade daquilo que eu tinha falado antes. Eu acho que a gente tem que dividir o que é moda, né? Do conceito de moda, que é esse conceito, ai, nossa, tá usando isso, nossa, a Zara lançou aquilo, agora eu quero, ai, saiu na passarela, agora eu quero. Esse tipo de... Isso é um comportamento, né? Moda não é o produto, é o comportamento. Então, esse comportamento pode ser que ele deixe de existir, não vai deixar de existir amanhã ou depois de amanhã por conta da pandemia. Mas pode ser que ele, em 50 anos, não seja mais assim. A gente mudou nosso comportamento nos últimos 50 anos, então vai mudar de novo. E eu acho que no momento, devido a custo, devido a uma série de coisas, não faz sentido para uma blusinha que eu vou comprar na Zara e vou usar 4 vezes, me dedicar a essas questões. Então, o desenvolvimento desses têxteis todos, não, que são importantes, que são fundamentais, que é uma área, eles não necessariamente interferem diretamente na moda. Por outro lado, a gente pode considerar que vai ter muita roupa que vai imitar, que é toda microcapsulada, enquanto estética, mas não enquanto funcionalidade e performance. Perfeito. Mônica Falopa. Mônica, querida. Orgulho de você. Aí a gente é da mesma época. Que legal. Ela chegou depois, mas é da mesma época. E está lá dentro do Senai até hoje. Patrimônio. A Maria Lúcia, excelente apresentação. Tem uma marca e o nosso forte é estampas exclusivas. Existe patente para estampas? Existe patente para estampa, existe lei internacional, existe copyright, existe tudo. No Brasil é bem complicado. Quando eu estava fazendo a minha tese, eu fui lá no INPE, né, no Instituto Nacional de Pesquisas, sei lá no Rio de Janeiro. Tava tudo uma bagunça, porque eles tinham arquivos de várias coisas, mas a parte têxtil eles não tinham. E aí uma situação muito engraçada é que na parte têxtil deles, lá eu achei lá meia dúzia de empresas que tinham patenteado coisas, tava aquela marca de bolsas Victor Hugo, né? Que eu não sei se ela existe ainda, mas ela patenteou aquele tecidinho dela das bolsas. E o pior é que aquele tecido é uma cópia do tecido da Gucci, né? E aí, aquilo é uma situação muito Brasil, né? A pessoa vai lá e patenteia um negócio que não foi ela que fez. Enfim, que aparecia o V e o H, né, de Victor Hugo, e ao invés do GG, né, do Gucci. Enfim, mas que já faz alguns anos. Mas sim, existe no mercado internacional, é muito sério. Inclusive, nesse dia que eu fui lá, a pessoa que cuidava da área me deu uma revista Veja,
que ficou no Brasil e que tinha um bafafá de uma marca que entrou na justiça contra a outra no Rio de Janeiro, dessas coisas das estampas da moda, assim. Sim, e é crime, existe sim. Não, perfeito. Falando isso também da pirataria e tudo mais, eu tive uma conversa um bom tempo atrás com uma grande proprietária, né, de uma grande marca de camisa feminina, que virou um pouco masculina e tudo, falando da situação da pirataria, né, Brás, essa coisa toda. Ela falou assim, nossa, tem hora que eles fazem até melhor do que a minha. Eu não tenho saquinho personalizado, eles vendem com saquinho personalizado. Enfim, A vamos lá. cópia é melhor que o original. Sim. A Vanessa Barros, você deixa a apresentação leve e muito clara. A Bruna está dando uma risadinha aqui, obrigada, Luz. Foi quando eu disse que ela é a melhor em sustentabilidade, provavelmente. Não, essa risada ela está confirmando, com certeza. Com certeza. Ela sabe que ela é. O Edson Baceto novamente, não se esqueçam que o vestir é a segunda necessidade básica do homem. A indústria têxtil provavelmente é a mais antiga. Seus princípios não mudam. Produzir a fibra, fazer o fio, tecer, fazer a roupa. O que muda são os recursos que usamos para fazer tudo isso. A tecnologia vem e fica, mas os princípios não mudam radicalmente. É isso aí, com certeza. A Ana Paula falou que a Ana Maria trabalha na indústria de malharia circular. Tá? Durante de novo, temos um webinar no nosso canal do YouTube, Fashion for Future, sobre os cases de sustentabilidade na moda. Então, vocês visitem lá a página da Fashion, entrem em contato, podem abusar, né, das possibilidades que vocês têm aí para apresentar. Né? Ana Paula, obrigado. A Poliana Loureiro, adorei, Luz, adoro seus conteúdos. Fui aluna na Embi Morumbi. Acompanho sempre que possível a Fashion for Future. E gostaria de falar que acho que a parte de tecnologia têxtil é muito importante. Deveria ser mais aprofundada nas faculdades aqui no Brasil. Faz muita falta no dia a dia do designer. Quando possível, vou fazer um curso de tecnologia têxtil com você. Beijo. Vem assim, Poliana, vem assim, ela é uma querida, vem assim. Pergunta novamente da Márcia Mariano. No Brasil, há pouca formação em malharia. Como vê a malharia 3D? Não sei nada de malharia de 3D, não sei nada. Zero. Né? O Luciano Lopes Machado, sou recém-formado tecnólogo em design de moda pelo Instituto Federal de Brasília. Senti falta na formação dessa valorização e conhecimento das atividades básicas na construção do produto do vestuário. O mito do glamour da moda tomou um baque agora em tempos de pandemia. O que pensa sobre os caminhos que a moda vai seguir a partir desse fenômeno? Olha, eu acho que a gente tem que dividir, né, em dois estratos importantes, que são quais são as condições dos mercados internos em cada lugar, né? Então, logicamente, em lugares mais pobres, a moda não é item, né? Quando eu digo moda, não estou dizendo roupa. A pessoa pode continuar comprando roupa, mas não ficar constantemente consumindo no ritmo da moda, né? Então, eu acho que vai mexer de maneira importante, porque não vai ser número um. Então, se você perde o seu trabalho, ou se você não sai tanto, você consome menos. Logicamente, nos lugares que tem mais estrutura e que os governos estão mais presentes e que oferecem as condições mais essenciais, saúde, educação, etc., as pessoas têm mais dinheiro, têm mais recursos para consumir. Então, é muito provável que se acentue um desnível, na minha opinião. Se as pessoas vão deixar de consumir, vão ser mais naturais e, sei lá, essas coisas que às vezes têm se defendido, também pode ser uma verdade, mas eu acho que também já vinha crescendo um movimento de consciência independente da pandemia. A gente vinha num processo muito forte de aceleração de informação que reverberava diretamente no desejo de consumo. Aí esse livro que eu citei, o da Dana Thomas, ela mesma fala, sei lá, você compra uma roupa no fast fashion, você usa ela de 2,5 vezes a 4 vezes, é muito pouco, né? Então,
Então, eu acho que vai mexer, né? Acho que não vai ficar igual, acredito. Aí na Itália já voltou há quanto tempo liberar a pandemia? Olha, eu acho que já faz umas 4 semanas que a gente está na rua. Aqui o que se sente é que não tem o turismo, né? E como o turismo é parte importante do consumo de moda e de todas as coisas, então lógico que você sente os lugares mais vazios. As pessoas que moram, elas já estão em trânsito, estão comprando, né? Sei lá, eu já fui no Magazine, fui procurar não sei o que eu precisava, né? Coisas normais. Amanhã eu e a Bruna a gente vai para fazer stories, essas coisas, num projeto novo de sale marketing que criaram, né? A gente quer conhecer, são grandes marcas, como se fosse um outlet sem ser um outlet. Enfim, então a vida já voltou ao normal desse ponto de vista do consumo, mas não tem turista, então tá. Que é o que consome, né? É. Bom, Gisele Leal, Matias da Silva, todos são maravilhosos. Camila Borelli é a nossa diretora secretária da BTT, também Legal, Camila, olá. Também técnica texto profissional de Francisco Matarazzo, engenheira, texto, doutora em Química, e hoje vai estar, né, no nosso querido Senai C-Ticket, tá? Trabalha lá. Excelente sua apresentação. Me identifiquei, pois inicialmente também queria estudar moda. Entrei no curso técnico texto, e depois engenharia texto. Também existe um certo preconceito por parte dos técnicos em relação aos que atuam na moda. Fazer essa ponte entre essas atuações e esses profissionais é de suma importância. Como você vê o movimento que os cursos de técnico texto e engenharia texto estão se encerrando ou se tornando uma especialização de outras áreas? Como incentivar os profissionais de moda a interessarem pela tecnologia? Essa é a pergunta do milhão. Essa é a pergunta do milhão. Camila, obrigada por aparecer. Eu, enfim, acompanho postagens, essas coisas que você faz. Eu acho o seguinte, Camila, acho que as mudanças, elas fazem parte, né? Antes tinha telefonista, agora não tem mais. Antes eu tinha um telefone fixo em casa, agora não tenho mais. Tipo, faz parte. Morre uma coisa, nasce outra coisa. Claro que a gente tem amor àquilo que a gente faz, mas as coisas mudam. Eu acho que o Brasil teve né, a partir do governo do Lula, né, primeiro o Fernando Henrique, enfim, mas depois o Lula, a gente teve uma expansão da oferta de ensino superior muito grande. No início havia uma demanda reprimida, então as pessoas foram para a faculdade e depois a situação se estabilizou. Então eu acho que tudo bem, a gente passa por crises, a gente passa por isso, pelo outro, mas eu acho que é natural que aquela, né, na Anhembi Morumbi, que foi o lugar que mais tinha aluno que eu trabalhei, sei lá, cada semestre começavam 8 turmas de moda, sabe? Tipo, não faz sentido, né? Eu fiz um levantamento para uma iniciação científica que eu dirigi lá, e na época, 2016, 2017, não, 2016, tinha no Brasil 220 cursos de moda. Tipo, desculpa, não faz sentido. E as pessoas estão falando, tá fechando, não tem aluno, não tem aluno. Então, eu acho que esse é um processo natural. Agora, a engenharia têxtil, toda essa estrutura dela, assim como o curso técnico têxtil, ele foi criado porque os cursos tinham muita base mecânica. Na medida que os processos são mais eletrônicos, sei lá, eu aprendi a desenhar os manchões, não lembro nem como chama, né, da máquina Haschel. Como é? Manjões, né? Tipo, vocês lembram quanto tempo demorava para montar e calcular aqueles negócios? Bom, agora você coloca no programa, então não faz mais sentido. Diminuiu a quantidade de profissionais para fazer as atividades né, de acompanhamento, sei lá, eu não sei. Quantas pessoas precisa para... Um operário olha quantos teares? Sei lá, talvez numa sala e um botão? Eu não sei como é hoje, né? Mas então tudo diminuiu nesse sentido graças à eletrônica. Então não é que desaparece, é que tem uma transformação. Então a transformação não é necessariamente ruim, né? Agora, o que não pode é o conhecimento desaparecer. Então, aí nesse sentido, eu acho que
os profissionais de moda sabem fazer mais propaganda que os profissionais têxteis. E aí O marketing é eles melhor. o marketing é melhor, né? Vocês viram lá no início aquelas fotografias. É muito mais legal você ser o exclusivo do que, né, trabalhar em equipe de avental, na melhor das hipóteses, né? Então, eu acho isso. Mas eu acho que esse movimento parece ruim. Quem sabe nem é. Quem sabe abre outras portas. Bom, a Luciana Caragnato, Luz, a apresentação foi excelente e a sessão de respostas igualmente incrível. Esses apontamentos fazem a gente ampliar bastante o nosso olhar, atualizando o nosso pensamento em relação à moda, criação e estudos. Adorou. A Luana Veiga, sou estudante de moda pela Obrigada, Lu. Infelizmente, aprendi pouquíssimo sobre a área têxtil e gratificante ter essa troca de conhecimento sobre essa área, tendo em vista que essa área aqui no Nordeste ela é muito escassa. Que triste, né? Porque o Nordeste tem setor têxtil, né? Sim. Ou não? Sim. Tem, né? Sim. E hoje também só estava até esquecendo, falando no Nordeste, a gente tem que fazer uma referência aí pelo falecimento né, do fundador do Grupo Riachuelo, São Nivaldo, né, toda a família Rocha, a gente estende aí, a BTT estende sua solidariedade, né, Grupo Guararapes, enfim. A Bárbara Júlia, a aula fica salva, não consegui chegar a tempo, estava em aula. Perfeitamente, amanhã a partir das 18 horas já estará na live da BTT, no YouTube da BTT, tá bom? A Mônica Falopa, beijos, coraçãozinho. Camila Borelli, só complementando, inicialmente tinha essa vontade de trabalhar com moda, mas acabei trabalhando com têxteis técnicos. Edson Bacedo. Que mudança, hein, Camila? Luz, Edson Bacedo, Luz, você vê alguma possibilidade de aplicação de não tecidos na moda ou no uso do dia a dia das pessoas? Eu acho que sim, só que claro, né? Sei lá, os não tecidos que eu conheço, você não tem variedades de toque, variedades de acabamento, porque tudo isso é conquistado justamente pelo tecimento, pela existência dos fios, né? Pelas características. Se você tira disso, você tem que chegar no não tecido. Mas muita coisa bacana, por exemplo, aqui na Europa é feita nos feltros, né? Nas lãs. Que legal, hein? Muita coisa bacana de inverno. Eu mesma tenho o casaco inteirinho feito de feltro e várias marcas desfilam peças de feltro, de lã, né? Assim, e aí tem 1000 tipos, não é que só tem aquele feltro de lousa, sabe? Tem um monte de tipo. O designer de moda tem que conhecer o não tecido para poder gerar também, né? Exato, com certeza. A Mônica falou, volta aqui na Matarazzo, malha 3D. Eu preciso agora, amanhã eu vou estar já pesquisando para saber na próxima live. Montaram lá um laboratório, um desenvolvimento com malharia 3D já, tá? É por isso que eu falei, estão bem... Putz, que legal. A Joyce Lopes da Silva. Boa noite, sou Joyce, estudante de design e moda. E, de fato, na área têxtil é pouco explorada no curso. Eu, por exemplo, nunca me interessei pelo assunto. E, a partir do tema abordado, hoje vou buscar me atentar mais a esses detalhes. É isso aí, Joyce, não são detalhes, hein? Vem para o nosso curso. Camila Borelli, de novo, excelente. Obrigada pela sua resposta e por compartilhar seu conhecimento conosco. A Miriam, agora provavelmente a última pergunta, a Miriam Cavalcante. Como a questão sustentável tem participação na área têxtil? A moda sustentável em relação à indústria têxtil é uma utopia ou ela realmente é possível? O que você acha? É possível, sim. Como eu disse antes, não é um ponto final, a sustentabilidade é uma coisa em desenvolvimento, é um processo. Na Europa vai ser uma premissa, para exportar para cá vai ser necessário ter selos, rastreabilidade, fazer isso, fazer o outro. Claro que sempre vai ter alguém que vai burlar, né? Tipo, faz parte também. Mas sim, agora vamos ver o que é sustentabilidade, né? Eu tinha um questionamento muito grande nos alunos que faziam projetos sustentáveis que, tipo, usavam 30 beterrabas, jogavam no lixo para tingir a roupa. Então, isso não é ser sustentável.
Então, a gente tem que pensar o que é ser sustentável e cada um fazer o seu pedaço, né? Acho que sim, acho que é um caminho, com certeza. Perfeito. E aqui, um parênteses, para quem tem muito interesse nisso, o Politécnico de Milano abriu um master, né, que é um curso de 1 ano, obviamente para quem já tem formação universitária, focado na parte têxtil e sustentabilidade, mas com essa conexão com o design. É um negócio, é um projeto bem legal. Vocês podem escrever para a gente que a gente manda o link. Vocês podem olhar na nossa revista Unsatisfaction, que lá tem, porque a gente entrevistou o diretor do curso. Eles criaram um projeto com foco nisso, porque é uma demanda internacional, né? Não só, porque não atende só a Itália. Bom, bacana, Luz. Bom, todas as perguntas foram aqui respondidas, a contento a todos, tá? Eu gostaria agora que você apresentasse mais, que você falar mais da sua empresa, do que você presta de serviço, faça sua propaganda. Ah, beleza. Bom, vou falar então um pouco da Fashion for Future. Eu e a Bruna estamos aqui em Milão. E a Fashion for Future é um projeto de formação profissional dedicada a quem estuda, a profissionais emergentes e a pequenas empresas, basicamente, porque a gente acha que quem é grande, enfim, consegue investir mais dinheiro. E a gente procura oferecer um cenário de moda positivo, onde é possível sim fazer coisas bacanas, é possível sim criar produtos de qualidade, é possível sim se aprimorar, ter mais conhecimento, afastando um pouco essa visão de que para um mercado popular eu posso dar um produto ruim, né? Então, muitas vezes as pessoas, né, falam, mas isso é porque é na Europa, mas isso é porque é o Valentino. Não, produto bom é produto bom, você pode fazer, você pode trabalhar coerentemente, eticamente, etc, etc, e é assim que a gente trabalha. Então, a gente tem cursos em Milão, para empresas e para pessoas, a gente tem cursos online, que estão bombando, a gente está fazendo bastante sucesso, ainda bem, e a gente produz conteúdo de moda gratuitos nas nossas plataformas e pagos, como pesquisa de tendência, essas coisas que a gente faz. Trabalhamos eu e a Bruna, que somos sócias na Fashion for Future, e depois a gente trabalha com pessoas que vêm colaborar para um curso esporadicamente, e essas pessoas correspondem, né, àquilo que a gente acredita. Então a gente está sempre criando cursos e criando coisas que o mercado em geral não oferece, ou programas de imersão que o mercado não oferece. Você também faz o tour de pesquisa, essas coisas todas? Então, a gente faz pesquisa de tendências aqui, se a pessoa precisa fazer, ou quem faz é a Bruna, né? Ou encomendada, ou a pessoa acompanhando, a gente faz isso. E uma coisa que a gente faz, não só para brasileiro, mas para estrangeiros em geral, a gente faz em inglês, são os tours para conhecer a cultura de moda italiana, que é uma coisa bem bacana, um projeto que nós duas foi nosso primeiro projeto em conjunto. A gente tem um projeto de slow fashion aqui e a gente leva as pessoas para conhecerem os valores e os conceitos da moda italiana, como herança, patrimônio, artesanalidade, produção lenta, curadoria de moda e etc. Então a gente faz isso e, enfim, isso a gente faz pessoalmente, né? Aqui. E todas as informações tem pelo site? Tem tudo uma revista também que vocês têm? Então, no site, esse fashionforfuture.com, vocês encontram tudo, né? As áreas para os cursos, as áreas para o download e a área para a revista. A revista se chama Unsatisfaction, ela é quadrimestral, né? Portanto, 3 vezes ao ano. A gente vai para o segundo número agora, cada número é temático. O primeiro número foi sobre a questão do tempo, então a gente falou sobre, a gente entrevistou a Elo do Fashion Revolution, a gente entrevistou as pessoas daqui da sustentabilidade, a gente falou da questão da importância do tempo na moda, a gente falou sobre vintage, a gente falou sobre várias coisas. O próximo tema é surpresa, porque é mega inovador, deve sair final de julho, início de agosto, por aí, estamos trabalhando nas entrevistas. E depois a outra edição no final do ano. E aí essa revista é gratuita,
é só entrar lá no site e entrar no navegador e baixar a revista. Ou olhar na tela também, tem um sistema de navegação das paginazinhas. É bem legal. Luz, foi uma aula para nós todos, principalmente Obrigada. na área têxtil, né, do Pura. Então, muitos paradigmas a gente acaba quebrando aí da forma que você falou, que é excepcional. Realmente a gente precisa isso dentro da BTT, ter essa visão, né? Nós, como técnicos têxteis aí, e ter outra visão do mercado, como também os profissionais de moda realmente comentaram que eles têm que ter outro lado também. É muito bacana isso. Te agradeço imensamente aí você por ter aceitado esse convite para esse bate-papo, tá? Espero que nós tenhamos outras oportunidades aí para poder. Tem a BTT aqui como sempre uma parceira na divulgação e tudo que você precisar. Super obrigada. Os comentários finais aí para todos. Obrigada. Bom, eu é que agradeço. Foi muito bacana mesmo. Me animei com essa. Aqui são 00:34, né? Então estou bem animada. Foi uma experiência única. Eu acho que a formação têxtil realmente fez um diferencial qualitativo na minha vida profissional, que realmente me colocou em vantagem muitas vezes perante outros profissionais. Então, quem tiver a oportunidade de estudar no Senai, fazer cursos livres, fazer cursos com a Fashion for Future, sei lá, estudar autonomamente se tiver sem grana, sem tempo, sem saco, eu acho que realmente é um conhecimento, né? E conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer em você. Então, é isso e estamos nessa. E aí, quando vocês vierem a Milão, tô louca para fazer uma missão com vocês. Quando vocês vierem a Milão aqui, a gente vai aprender, mas vai se divertir também. Pode contar conosco para divulgação, sem problema nenhum. Tá? Valeu. Bom, a todos, muito obrigado. Foi uma live bem leve, realmente, como falaram, bem instrutiva, com grande conteúdo. Foi enriquecedor tudo o que você falou para nós e bom para refletir em muitas coisas aí, né? Então, agradeço a todos aí por ter prestigiado. Nós tivemos uma audiência bacana, tá? Então, só repetindo, essa live está sendo gravada e amanhã, a partir desse horário, já estará no canal do YouTube da BTT. Então, assistam, quem não assistiu, quem quiser assistir de novo para ter mais informações e relembrar, entre em contato com a Luz, tá? Entre em contato com a BTT para aquilo que precisar. E muito obrigado a todos. Luz, mais uma vez, uma live que começou no dia, terminou no outro dia para você, mas obrigado, viu? Tudo de bom, beijo. Valeu. Obrigada, beijo, tchau, tchau.